Alô, galera. É isso aí, né? Vamos lá para mais uma atividade da segunda série do ensino médio. Bem, nessa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês uma regrinha bem interessante e importante dentro da matemática, tá certo? Deixa eu colocar aqui em tela para que vocês possam analisar junto comigo. Vamos lá? Pronto, galera. Já está aqui na tela. E a atividade de hoje é sobre o determinante, porém, nesse caso, nós temos aqui uma matriz da ordem 3 por 3, ou seja, nós temos uma matriz que contém 3 linhas e 3 colunas. Vale lembrar que o determinante é um cálculo feito a partir de matrizes quadradas, tá? E nesse caso aqui, a matriz quadrada vai apresentar 3 linhas e 3 colunas. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que o determinante, pessoal, ele é um número importante, tá? Principalmente quando nós temos envolvendo aí um sistema linear. Seja esse sistema linear com duas incógnitas e duas equações, seja ele com três incógnitas e três equações. No caso, o determinante, a matriz 3 por 3, ele vai ser utilizado para a resolução de um sistema linear quando houverem três equações e três incógnitas, certo? Mas, por enquanto, vamos analisar simplesmente aqui o cálculo do determinante. A regra utilizada é chamada de regra de Sarrus, certo? Ela consiste em alguns passos bem básicos. Veja comigo, o passo a passo, a gente trabalhar essa regra. Primeiro, se a matriz ela é da ordem 3 por 3, ela vai conter os elementos A11 até o A33, certo? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. O primeiro passo da regra é o seguinte: eu vou pegar as duas primeiras colunas, ou seja, A11, A21, A31 e A12, A22 e A32, e vou repetir à direita dessa matriz, tá certo? Então, o primeiro passo é pegar as duas primeiras colunas e repete aqui do lado direito da matriz. Feito isso, pessoal, nós vamos utilizar um procedimento até certo ponto parecido com o da regra de Cramer. E é o seguinte, nós vamos pegar todos os elementos da diagonal principal e vamos multiplicar. No caso, A11 vezes A22 vezes A33. Porém, adicionado a esse produto, nós vamos também calcular o produto A12 vezes A23 vezes A31, mais A33 vezes A21 vezes A32. Ou seja, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e os elementos das diagonais paralelas a ela, certo? E vamos somar esses três resultados. No segundo momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos também pegar, assim como na regra de Cramer, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, no caso, A13 vezes A23, então A22 vezes A31. Porém, aqui, além da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, nós também vamos multiplicar os elementos da diagonal paralela a ela, certo? Então, 3 vezes A22 vezes A31. A11 vezes A23 vezes A32. E A12 vezes A21 vezes A33, certo? Aqui nós podemos fazer o seguinte, ou eu coloco o sinal de menos e coloco um parêntese na soma desses três produtos, ou em cada produto eu coloco a subtração, assim como na regra de Cramer, certo? Então, quando eu multiplico os elementos da diagonal principal, as paralelas, eu levo o sinal positivo. Quando eu multiplico os elementos da diagonal secundária e suas paralelas, eu levo ou acrescento aqui o sinal negativo, certo? Feito isso, nós fazemos toda a soma algébrica e
encontramos o resultado do determinante dessa matriz. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que é a matriz B, 1, 5, menos 2, 8, 3 e 0, 4, menos 1 e 2. Primeira parte da regra, repetimos as duas primeiras colunas, ou seja, repetimos 1, 8 e 4 aqui do lado direito, e também o 5, o 3 e o menos 1. Feito isso, multiplicamos os elementos da diagonal principal, certo? Somamos e multiplicamos os elementos da diagonal secundária. Bem, quando eu multiplico a diagonal principal, eu levo o sinal positivo, e quando eu multiplico os elementos da diagonal secundária, eu levo o sinal negativo, certo? Negativo, negativo e negativo, nas três multiplicações. Vamos direto ao que interessa, vamos na multiplicação, ó. Diagonal principal, 1, 3 e 2, ou seja, 1 vezes 3 vezes 2. As paralelas, mais 5, 0 e 4, então 5 vezes 0 vezes 4. A outra paralela, menos 2, 8, menos 1, mais menos 2 vezes 8 vezes menos 1. Quando a gente vai multiplicar a diagonal secundária, eu vou acrescentar o sinal de menos e vou multiplicar os elementos. No caso, menos 2 vezes 3 vezes 4. Aqui, ó, menos 2 vezes 3 vezes 4. Menos a diagonal paralela à secundária. 1, 0 e menos 1. Então, menos 1 vezes 0 vezes menos 1. Menos novamente. A outra diagonal secundária, 5, 8 e 2. Então, menos 5 vezes 8 vezes 2. Armado toda a estrutura, vamos resolver as multiplicações, né? Lembrando que em uma expressão numérica, a gente resolve primeiro as multiplicações. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes 0 vezes 4, 0. Aqui nós temos um jogo de sinal para fazer, né? Menos vezes menos, mais 2 vezes 8, 16, vezes 1, 16. Menos da regra, tá? E menos 2 vezes 3 vezes 4. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 4, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Menos 24. Menos, novamente, 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. Menos, novamente, 5 vezes 8, 40, 40 vezes 2, 80. Efetuando as somas, né? Então, nós teremos, no caso aqui, 6 mais 0, 6, 6 mais 16, 22. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó. Deixa eu até fazer o registro dessa operação entre os sinais aqui, ó. Menos vezes menos, vai ficar mais. Isso quer dizer que 80 negativo, mais 24, vou subtrair e conservar o sinal do módulo maior. O módulo maior, com certeza, é o 80. Então, vai ficar negativo, 80 menos 24, 56. Então, nos deparamos com 22 menos 56. O que a gente vai fazer aqui? Mais uma vez, fazer a soma, né? Lembrando que eu tenho que respeitar o jogo de sinais. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. O maior módulo é o 56, então eu vou registrar aqui o sinal negativo. 56 menos 22, 34. Então, o determinante da matriz B é igual a menos 34. Ok? Bem, pessoal, além do passo a passo, além do exemplo, nós temos aqui uma atividade. Eu quero resolver essa atividade com vocês. Então, vamos lá, no passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar os elementos das duas primeiras colunas, vamos repeti-los aqui do lado direito. Vai vir aqui, ó, 1, 2 e 2. 2, 5 e 5. Então, primeira etapa concluída com sucesso. Feito isso, pessoal, nós vamos pegar e vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que estão aqui, 1, 5 e 8, e suas paralelas, 2, 6 e 2, 6, 2 e 5, certo? E aí a gente começa o cálculo. Como não tem o nome da matriz, eu vou escrever apenas D, ou det, tá? D de determinante igual. Então, tá aqui, 1 vezes 5 vezes 8. 1 vezes 5 vezes 8. Lembrando, quando eu multiplico a diagonal principal e as paralelas, eu acrescento sinal de mais. 2 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 6 vezes
2. Mais, novamente, 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 5. Agora, galera, é o seguinte, nós vamos pegar os elementos da diagonal secundária, que estão aqui, ó, 3, 5 e 2, e vamos multiplicar. E também suas paralelas, 1, 6 e 5, 2, 2 e 8, ok? Então, vai ficar assim, ó, lembrando que quando eu multiplico a diagonal secundária, eu levo o sinal de menos. Menos 3, 5 e 2. 3 vezes 5 vezes 2. Menos, novamente, 1, 6 e 5. Então, nós teremos 1 vezes 6 vezes 5. Menos, novamente, 2, 2 e 8. 2 vezes 2 vezes 8. Bem, feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos efetuar o cálculo das multiplicações. Determinante igual. Então, vou multiplicar aqui, 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 todas as multiplicações. Aqui, aqui e aqui. Ok? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 8, 40. 40 mais 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. 24 mais 6 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30. Agora, menos 6 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Menos 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Para facilitar o nosso cálculo, pessoal, eu vou cancelar aqui um 30 positivo com um 30 negativo. Isso aqui vai facilitar o nosso cálculo. Lembrando que os opostos, a soma deles é nula. Tá? Então, 30 menos 30 é 0. E daí, nós vamos simplesmente 40 mais 24, 64. Tá? 64 menos 30, 34. 34 menos 32, resultado 2. O determinante dessa matriz é 2. Ok, pessoal? Então, galera, sobre a regra de Sarros, nós temos aí o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Repetindo, primeiro passo, repito as duas primeiras colunas. Segundo passo, multiplico os elementos da diagonal principal e das suas paralelas, e nesse caso eu acrescento sinal positivo. E depois multiplico os elementos da diagonal secundária e suas paralelas e acrescento sinal negativos a esses produtos. E somo todos os resultados. Nesse caso, eu achei aqui o resultado de número 2. Bem, pessoal, então é isso. Tenham todos um ótimo dia.